Hey guys, how's it going? Oi pessoal, como vocês estão? Eu sou a professora Cristiane Mourão e vocês vão aprender inglês aqui com a gente. Acompanhe a aula do dia. É a aula 26, o objeto de conhecimento, pronomes reflexivos, detalhamento, terminações self, singular e plural. So, let's get started. Vamos começar. Bem, então para a gente poder iniciar bem a nossa aula de hoje, eu quero que vocês observem hoje os nossos personagens. Vocês podem observar que a nossa personagem está aí em frente a um espelho, não é? Quando ela está se olhando, ela está vendo a sua própria imagem, não é isso? Então ela está se admirando ali, certo? A mesma coisa acontece com o nosso próximo personagem, está ali à beira de um lago, né? Está vendo o seu reflexo. Então, hoje nós vamos explorar os pronomes reflexivos, que são como espelhos na nossa linguagem. Eles refletem o quê? Eles refletem a ação de volta ao sujeito, como vocês podem observar aí na frente de um espelho. Então, nós estamos falando de quem? Nós estamos falando dos reflexive pronouns. Então, vamos falar um pouquinho sobre eles hoje. Essa ação que se reflete, ok? A ação que eu pratico e que reflete em mim mesma ou dependendo da pessoa que está praticando. Então, let's go! Então, estamos falando de quem? Estamos falando dos pronomes reflexivos, que em inglês a gente chama de reflexive pronouns. Anotem aí a definição deles. Então, os pronomes reflexivos são usados quando o sujeito e o objeto de uma frase são o quê? A mesma pessoa, observem bem, tá? A mesma pessoa ou coisa, ok? Tudo bem, people? Então, a mesma, tá? O sujeito e o objeto são a mesma coisa ou pessoa. Tudo bem? Continuando um pouquinho mais sobre os pronomes reflexivos, geralmente essas palavras aparecem aonde? Anotem aí. Após o verbo. Concordando sempre com quem? Com o sujeito da oração. Tudo bem? Eles estão sempre conectados, estão sempre ligados. Então, onde que ele aparece? Após o verbo, né? A ação que está sendo praticada na frase. Ele concorda com quem? Com o sujeito da oração, ou seja, com a pessoa ou o sujeito que está praticando aquela ação. Observe um pouquinho mais sobre os pronomes reflexivos. Então, esses pronomes, no caso, essas frases, são construídas com as terminações self, tá? Essas palavras, os pronomes reflexivos no singular. E no plural, vocês vão observar que eles se escrevem com selves, tudo bem? Então, no plural, eles escrevem selves e no singular, a terminação deles é self. Agora vamos à nossa lista dos pronomes reflexivos. Anotem aí. Então, a primeira, para a gente anotar, vamos observar, é myself. Myself. O que significa o myself? Significa eu mesmo. Observem que sempre a terminação é igual aqui, ó, tá? No finalzinho. Lembrem que eu estou no singular agora, tá? Myself, eu mesmo. Myself, myself. Myself. Continuando, o próximo é yourself. Yourself. Né? Olha a terminação aqui, tá? Então, você já sabe que está falando de pronome reflexivo. Self. Singular, não é? Então, você mesmo, você mesmo. Yourself. Yourself. A próxima é himself. Himself. Novamente o self aqui no final da palavra, não é? Para que você saiba que está no singular. E está falando de quem? Ele mesmo, ele mesmo. Himself, himself, ele mesmo. O próximo agora na sequência, nós temos herself, que significa ela mesma. Herself, herself.
yourself. E finalizando a primeira parte, que é do singular, nós temos aqui o itself. Olha aqui o self no final, né? O que significa o itself? Ele ou ela mesmo, né? No caso, a gente está usando esse daqui específico para coisas, objetos e animais. Então, toda essa parte que você acabou de ver aqui, ela é do singular, ok? Singular. Myself, yourself, himself, herself, itself. Então, lembrem, quando tem a terminação self no final, é porque é singular, right? Agora vamos ver a sequência com o plural. O próximo do plural é ourselves. Ourselves, nós mesmos, ourselves, ourselves. Depois nós temos yourselves, yourselves. O que é o yourselves? Vocês mesmos. Vejam que aqui tem o your, não é? Ele é parecido com esse aqui, mas a terminação é diferente. Então, você sabe que esse aqui é singular, yourself, e esse aqui, pela terminação dele, yourselves, é plural, right? Então, vocês mesmos. E finalizando o plural, nós temos themselves. Themselves. O que significa themselves? Eles ou elas mesmos. Lembrem-se que o themselves ele pode se referir tanto a pessoas quanto a objetos, coisas e animais. Então, esses que a gente acabou de ver aqui se referem ao plural. Plural. Ourselves, yourselves, themselves. Então, é importante que vocês anotem aí essa listinha, porque a gente vai usar bastante ela, ok? Tanto a palavra em inglês quanto o seu significado. Então, vou fazer uma última leitura aqui, enquanto vocês anotam toda a lista. Vamos lá. Myself, yourself, himself, herself, itself. São os pronomes reflexivos do singular. Agora do plural, ourselves, yourselves, themselves. Agora observem com atenção como é que a gente vai utilizar esses pronomes reflexivos. Acompanhem. Então, olha só, utilizamos após um verbo. Então, vamos identificar aqui junto comigo? Então, a primeira frase que a gente vai observar aqui, ó, já está em destaque o meu pronome reflexivo, que é myself. Por que é myself? Porque está se referindo ao sujeito da frase, que é eu. Certo? Aqui, ó, eu. Right? Eu me cortei. Então, é sempre um reflexo. Eu fiz a ação e essa ação recaiu sobre quem? Sobre mim mesma. Certo? Se eu me cortei, eu que mesma que me machuquei. Então, ele sempre se refere ao sujeito que está praticando a ação. I hurt myself. Eu me cortei. Segundo exemplo, vamos ver aqui junto comigo. She prepared herself for the exam. Quem que se preparou para o exame? Ela mesma. Ela que se preparou para o exame. Então, ela sentou, estudou, se concentrou. Então, she prepared herself for the exam. Então, herself está se referindo a quem? A ela, ao sujeito da ação. Ela mesma que sentou e se preparou para o exame, para a prova. No próximo exemplo, nós temos agora yourself. Yourself está se referindo ao sujeito you, que é você, certo? You made yourself a cup of tea. Você fez uma xícara de chá, né? Ou você preparou uma xícara de chá para si mesmo, ou si mesma, right? Então, você mesmo que preparou aquela xícara. You made yourself a cup of tea, certo? Então, sempre reflete o sujeito. Mais um exemplo nós temos aí. We organized ourselves for the project. Então, olha o ourselves aqui. Você sabe que é plural, né? Então, está concordando com o sujeito we, que é nós. Nós mesmos organizamos o projeto. Então, nós nos organizamos, né, para o projeto.
Então, nós preparamos todo esse projeto nós juntos, ok? Então, nós mesmos fizemos tudo. E no último exemplo, nós temos ainda o themselves. Themselves. Está se referindo ao sujeito they, que é eles ou elas. E a frase diz o seguinte: They enjoyed at the party. They enjoyed themselves at the party. Então, quem que se divertiu na festa? Eles, né? Eles mesmos se divertiram. Então, eles, tá aqui o sujeito they, se divertiram, né? Eles mesmos, onde? Lá na festa. They enjoyed themselves at the party. Agora, observe, atenção aqui, ponto de atenção, que vocês estão vendo a posição do pronome reflexivo após um verbo. Eu vou só marcar aqui para que vocês possam ver com atenção onde é que está o verbo aqui, ó. O verbo está aqui. I heard, ok? E aí você tem o pronome reflexivo. Na segunda frase você tem aqui, ó, she prepared, ela preparou, né? Então, ela se preparou. E aí você tem o pronome reflexivo herself. Na terceira frase, aqui o verbo onde está? Está aqui, ó, made, né? Que é o verbo fazer no passado. Fez, preparou, ok? E aí você tem o pronome reflexivo. Na quarta frase, onde está o verbo aqui, ó, organized. Organized. Organizamos, né? No caso aí está no passado, ok? Indicando o sujeito do plural aqui. E o último verbo aqui é enjoyed. Enjoy, o verbo se divertir, né? Então aqui está no passado, enjoyed, se divertiram. Aliás, todos esses verbos são no passado, ó. Olha o ED aqui. Organized, made, prepared, certo? Então, observe que a posição nesses exemplos que a gente está mostrando é após o verbo, tá? Pode ocorrer em outra posição, a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente para que vocês possam observar essa diferença. Então, agora anotem aí o que as nossas personagens querem mostrar para vocês. Então, olha só, people, a função reflexiva se refere a quê? Quando você utiliza o pronome reflexivo após um verbo, tudo bem? Então, o que nossos personagens estão falando? Ó? Ocorre quando a ação do verbo recai sobre o próprio sujeito e o pronome concorda com o sujeito da frase e é empregado depois dele. Então, quando que ocorre essa função reflexiva? Quando esta ação do verbo recai sobre o próprio sujeito. Então, por exemplo, né, she made herself a cup of tea, né? Ela mesma preparou uma xícara de chá. Então, ela fez, né, e ela praticou aquela ação. Então, o pronome concorda com quem? Com o sujeito da frase, sempre concordando com o sujeito da frase. E ele é empregado depois dele, certo? Então, o sujeito da frase está lá, e aí você tem o verbo e depois o pronome reflexivo. Então, a gente chama o quê? Quando acontece isso, a gente chama de função reflexiva. E o meu pronome reflexivo vai ficar na posição após um verbo. Logo após um verbo, você pode observar que ele vai aparecer. Continuando um pouquinho mais sobre a função reflexiva, quero que vocês observem aqui mais alguns exemplos. Ainda estamos falando daquela que fica após um verbo. Então, acompanhem comigo aqui. Então, olha só. Aqui nesta frase, não é, que vocês observaram ali junto comigo, você tem aqui o sujeito, ó, sujeito I, certo? E aqui o pronome reflexivo myself. Então, o que aconteceu aqui, ó? I hurt, que é o verbo cortar, myself. Então, o que aconteceu? Eu me cortei. Então, quando você utiliza esta reflexão, esta ação que recai sobre você mesmo, você vai usar o pronome reflexivo, certo? Então, por isso que a posição dele é aqui, logo depois do verbo. I hurt myself. Eu me cortei. Onde que está esse me aqui? É o myself. Então, eu me cortei. Tá? O cortei está aqui, ó, que é o verb hurt.
I hurt myself. Tudo bem? Observem que sempre a gente tem uma função específica, não é? Na língua inglesa, assim como no português. Então, eu não poderia colocar aqui, ó, I hurt I. Eu cortei eu, não é? Estaria errado. Então, a gente utiliza um pronome específico para essa ação aqui, ó, uma ação reflexiva. Então, eu me cortei. Então, esse me é o pronome reflexivo myself, ok? Vamos ver o próximo aqui. O próximo que a gente acompanhou também está se referindo a uma função reflexiva. She prepared herself. De onde que veio esse herself? Por que eu utilizei ele? Porque o sujeito desta frase está ali, que é she, certo? Ela. Então, ela se preparou para o exame. Então, ela mesma sentou-se, não é? Se organizou, se preparou para fazer este exame. Então, she prepared herself. Então, aqui está o verbo principal, se preparou, e aqui o meu pronome com função reflexiva, né? Então, essa ação recaiu sobre ela mesma, porque ela mesma se preparou para realizar aquele exame. Vamos ver os próximos. Ficar bem claro aí essa função reflexiva. Então, aqui está o meu pronome reflexivo, yourself, e de quem que está se referindo? Ao sujeito. Olha a setinha lá, acompanha comigo. Está se referindo ao pronome pessoal you. Então, todos os pronomes reflexivos, eles se referem a um pronome, a um sujeito, né, que vai praticar aquela ação, ok? Então, no caso aqui foi o quê? You made yourself a cup of coffee. Então, você fez uma xícara, você preparou uma xícara de chá para você mesmo, para si mesma, tudo bem? Então, a ação recaiu sobre quem? Sobre você, que é o sujeito da ação. Então, a pessoa preparou uma xícara para quem? Para ela mesma, para ele mesmo, né? Que é você. Tudo bem? Então, a ação recaiu sobre quem? Sobre a própria pessoa que estava praticando a ação. Então, é um pronome reflexivo. Então, refletiu a ação sobre aquela pessoa. Continuando um pouquinho mais. We organized ourselves for the project. Então, nós, quem? Tá ali, ó, we, sujeito. Organizamos ourselves for the project. Ou seja, nós nos organizamos para o projeto. Então, esta organização recaiu sobre quem? Sobre o sujeito nós, certo? Então, aqui nós temos o pronome reflexivo concordando com o sujeito que é we, nós. Ourselves, ok? Então, nós nos organizamos para o projeto. Vamos ver o último também. Aqui nós temos, ó, o pronome reflexivo themselves. A quem que ele está se referindo? Ao sujeito they, eles ou elas. Então, eles mesmos se divertiram, né? Então, aquela ação recaiu sobre eles mesmos. Eles se divertiram, eles aproveitaram a festinha lá. Então, a ação recaiu sobre eles mesmos, ok? Se divertiram. Right? Então, themselves está se referindo ao sujeito they, eles ou elas. Então, para cada pronome reflexivo, ele se refere especificamente a um pronome pessoal. E é isso que quero que vocês fiquem atentos agora. Observem. Olha só, vocês viram cada um daqueles exemplos? Então, agora vocês podem anotar aí que cada pronome reflexivo, ó, está aqui nessa coluna, ele se refere a um pronome pessoal. Então, o myself eu vou usar quando o sujeito for I. Yourself eu vou usar quando o sujeito for you, que é você, no singular, né? Himself eu vou usar quando? Quando o sujeito da frase for he, que é ele. Aqui, no caso, eu vou só fazer uma correção, tá? No caso, é o sujeito she, tudo bem? She. Então, a quem que o herself se refere? Ao sujeito she, que é ela. O itself vou usar quando? Quando o sujeito for it, que é ele ou ela para coisas, objetos e animais. Agora, vamos para o plural. Ó. Ourselves vou usar quando? Quando o sujeito da frase for we, nós. Yourselves vou usar quando o sujeito for you, mas no plural, tá? Vocês.
E finalizando, o themselves eu vou utilizar quando? Quando o sujeito da minha frase for o pronome ou o sujeito eles ou elas, que em inglês é they, ok? Então, para cada pronome reflexivo, eu vou me referir a um sujeito. E esses aí que vocês estão vendo na nossa lista de pronomes pessoais. Continuando agora a posição dos pronomes reflexivos em uma frase, nós temos agora o uso deles no final da frase. Vocês viram que a gente utilizou depois do verbo, não é? Mas agora a gente vai ver lá no finalzinho da frase, observe. Então, nessa função enfática, o pronome reflexivo é usado para dar ênfase à pessoa que pratica a ação. Então, a gente está falando da função enfática agora. Um pouquinho mais sobre ele. Nesse caso, o pronome concorda com o sujeito, sendo empregado depois dele ou depois do objeto na frase. Então, esse é um pouquinho mais que a gente está explicando sobre a função enfática, que o pronome reflexivo vai aparecer lá no final da frase. Então, vamos dar uma olhada aqui nos exemplos. Olha só. She did all the work herself. She did all the work herself. Então, she, o sujeito, ela. O herself está ali concordando com ela, né? Está se referindo ao sujeito ela. O verbo did, que é fez. All the work, todo o trabalho. E o que está dizendo aqui, ó? Ela mesma fez todo o trabalho. Então, qual é a ênfase aqui? Na pessoa que praticou a ação. É um pouquinho diferente, né? É como se dissesse assim, olha, ela pegou todo aquele trabalho, ela mesma sozinha fez aquilo ali. Então, essa ideia aqui de ênfase, eu quero enfatizar que ela sozinha, ela fez todo o trabalho. Tudo bem? Então, quando ele fica lá no final, a gente está falando dessa função enfática, com ênfase no sujeito. Observe mais um exemplo. Então, they solved the problem themselves. Quem que resolveu o problema? Eles mesmos resolveram o problema. Então, eles sentaram, eles pensaram, se organizaram, eles mesmos, não precisam de nenhuma outra pessoa para ajudá-los. Eles mesmos resolveram o problema. Observe que você tem o pronome reflexivo themselves, que está se referindo ao sujeito they, eles ou elas, certo? Então, qual foi a ênfase aqui? Eles mesmos, eles fizeram tudinho, né, sozinhos, sem ajuda de ninguém. Mais um outro exemplo aqui com a função enfática. He organized the event himself. Ele mesmo organizou o evento. Ele sozinho fez tudo. Então, observem que o pronome reflexivo está lá no final da frase. Então, quando ele aparece no final, como vocês estão vendo em cada uma das frases, a gente está falando da função enfática, que dá ênfase no sujeito que praticou a ação, né? Ele mesmo, ela mesmo fez, nós mesmos fizemos, ok? Vamos ver um pouquinho mais sobre ele. Agora, nós vamos ver a função idiomática. Que função é essa? Anotem aí. Na função idiomática, o pronome é precedido pela preposição by. Então, continuando um pouquinho mais, nesse caso, o sujeito pratica a ação sem ajuda ou companhia de outra pessoa. Ou seja, pratica a ação sozinho. Então, vamos ver os exemplos aqui comigo. I solved it by myself. Eu resolvi tudo sozinho, tá tudo tranquilo, tudo organizado, tudo certo. Enfatiza o quê? Que você não precisou de ajuda de ninguém. Mas observe que eu vou colocar o by ali logo na frente do pronome reflexivo. Mais um exemplo aqui comigo. She did it by herself. Ela fez sozinha. O que está querendo dizer essa frase? Enfatiza que ela realizou a tarefa de forma independente, ela não precisou da ajuda de mais ninguém, ok? E agora eu quero treinar o olhar de vocês para a gente observar onde estão os pronomes reflexivos. Acompanhe comigo. Bem, então vou fazer a leitura aqui junto com vocês e vocês vão identificando, tudo bem? Então, olha só, vamos ver a primeira frase. Jane and Mark decided to renovate their house by themselves.
E aí, onde está o pronome reflexivo? Muito bem, aqui, ó. By themselves. Eles mesmos fizeram sem nenhuma ajuda, não é? They watched tutorials and bought all the materials. Não, nessa ideia não tem nada, não é? Jane painted the walls herself, while Mark focused on building new shelves. E aí, encontraram? Certinho, herself, está se referindo a ela, né? Que é a Jane que fez isso tudo. They were very proud of themselves when the renovation was complete. E aí, acharam? Isso mesmo, themselves, está se referindo a quem? A eles, né? Que é o sujeito da frase. Their friends couldn't believe they had done everything themselves. Então, novamente apareceu themselves aqui, ó. Está se referindo a quem? Está se referindo ao sujeito eles. Eles mesmos fizeram, né? E a última frase diz: Jane and Mark enjoyed showing off their hard work and loved the fact that they did it all. Botou só uma palavrinha aqui, vou colocar aqui, tá? All alone, ok? Então, aqui nesse caso, não temos, né? Finalizou aqui a nosso texto e nós temos esses exemplos aí de pronomes reflexivos. Vamos agora junto comigo, ver se vocês conseguem responder aqui essas pequenas questões. Vamos lá. Então, aqui, ó, essas frases você tem que completar com pronome reflexivo. Qual das opções você vai completar aqui, então? She looked at in the mirror. E aí, himself, yourself, herself ou myself? Qual você acha que você vai completar aí? Lembre-se que você tem que olhar para o sujeito. O sujeito aqui é she. E aí? Vamos ver a resposta? Então, see, herself. Então, herself se refere ao sujeito she, ela. Vamos ver o próximo. He often talks to when he is alone. Lembrem de olhar para o sujeito. O sujeito aqui é he, que é ele. Então, qual será que eu vou utilizar para completar o espaço? Himself, ourselves, itself ou themselves. Então, lembrando que quando eu vou olhar para completar a frase, eu olho sempre lá para o começo da frase que tem um sujeito. Então, he significa ele. Então, qual desses se refere a ele? Vamos acompanhar, então, a resposta. Olha só, himself. He often talks to himself when he is alone. Então, ele frequentemente conversa com ele mesmo, não é? Quando ele está alone, sozinho. Então, o reflexo da ação, né, recaiu sobre quem? Sobre ele. Ele mesmo conversa, né? Essa conversa com ele mesmo, né? Tudo bem? Então, aqui nós temos o pronome reflexivo himself, por causa do sujeito he, que é ele. Continuando, vamos ver aqui mais um. We should be proud of for finishing the project. Então, sujeito é we, nós. E aí, qual que vocês acham que vai completar? Yourselves, myself, itself ou ourselves. Vou dar dica, olha, já vou eliminar aqui, ó. Letra B e letra C, você sabe que self indica singular, não é? Então, esses dois já estão fora. Então, só pode ser yourselves ou ourselves, um dos dois, porque eles indicam no final o plural. E aí, vamos ver a resposta, então? Ourselves, ourselves. Mas por que ourselves não é o primeiro aqui, ó? Yourselves. Lembre-se que cada um dos pronomes reflexivos se refere a um sujeito, não é? Então, ourselves eu utilizo sempre quando o meu sujeito for quem? For o pronome we, nós, ou uma pessoa que se refira, não é, ao sujeito nós, ok? Então, lembre-se dessa regrinha. Vou só utilizar esses pronomes reflexivos de acordo com o sujeito. Nesse caso, é we. Então, we should be proud of ourselves for finishing the project. Então, nós deveríamos ficar bem orgulhosos, né, proud, por terminar todo esse projeto como? Nós mesmos, né? Nós mesmos deveríamos ficar bem felizes, bem orgulhosos
por termos finalizado esse projeto. Então, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre os pronomes reflexivos.